Alguns anos atrás, um grupo de ativistas organizou um protesto em Boston exigindo a retirada de Renoir de todos os museus. Supostamente, Renoir é o artista mais superestimado da história e sua obra não é digna de estar em museus. Deus odeia Renoir, gritavam eles. O próprio Renoir se chamava de Homem Flutuador. E hoje vou contar para vocês uma história fascinante e um pouco triste sobre um impressionista, o melhor amigo de Claude Manet, rival, renegado, pobre e, no final das contas, rico Pierre Gust. Renoir nasceu em 1841, um ano depois de Manet, em uma família de um alfaiate pobre e era o sexto filho. Quando ele tinha 3 anos, a família Renoir se mudou para Paris e se estabeleceu lá. Onde você acha? No pátio do Louvre, em casas para os pobres. A questão é que Henrique, 250 anos antes do nascimento de Renoir, construiu essas casas para aristocratas, mas com o tempo elas foram ficando abandonadas e se tornaram moradia social para os pobres. Assim começou a vida do jovem Auguste cercado de pobreza, bem ao lado do esplendor do Louvre. Naquela época, as crianças, assim que já conseguiam carregar coisas, começavam a ajudar a família. E com 13 anos, Auguste conseguiu um emprego em uma fábrica de porcelana, onde começou a pintar louças. Suas habilidades artísticas logo se destacaram, e ele começou a receber tarefas cada vez mais complexas. Até que, finalmente, permitiram que ele pintasse vasos não apenas com flores, mas também retratando cenas com figuras humanas. No tempo livre, ele frequentemente visitava o Louvre, que ficava ali perto, e embora se interessasse mais por esculturas, com o tempo passou a se encantar por François Boucher, Antoine Watteau e Fragonard, e ele começa a copiá-los. Nessa época ele já ganhava bem e pôde comprar seus próprios materiais de pintura. Naquela época, todo jovem pintor começava copiando os grandes mestres do passado, e o Louvre era o lugar mais adequado para isso. Renoir trabalhou na fábrica até os 17 anos, até que o dono da fábrica comprou de uma máquina que imprimia desenhos nas louças de forma mecânica. Esses desenhos eram sempre idênticos, a máquina não cometia erros e as pessoas gostavam mais deles. Aqui é importante notar que os trabalhos do jovem Renoir geralmente não agradavam muito as pessoas, assim como o próprio artista, mas sobre isso eu vou falar um pouco mais tarde. Depois de perder o emprego, Renoir passou a odiar o progresso tecnológico pelo resto da vida, esse progresso que avançava pelo mundo e que para uns era uma bênção, mas para outros uma maldição. Renoir tinha uma visão muito conservadora, e logo isso se refletiria também em seu caminho artístico. No entanto, após ser demitido da fábrica, ele não desistiu de tentar ganhar a vida com pintura e começou a oferecer serviços de pintura de paredes para vários cafés. Ele encontrava cafés enfumaçados e desleixados e oferecia-se para pintá-los, com pagamento somente após o resultado, dizendo que com certeza não ficaria pior e apontando para as paredes sujas. Alguns proprietários aceitavam e ele decorava os lugares com temas vulgares, cheios de nuvens e Vênus. Mais ou menos na mesma época, ele começa a pintar seus primeiros quadros, mas o verdadeiro ganho viria de outro tipo de pintura, a pintura de cortinas. Ele cobrava 30 francos por cortina e conseguia pintar até 3 por dia. Esse dinheiro já era suficiente para começar a economizar. Paralelamente, ele frequentava a escola de arte municipal gratuita. Não havia nenhuma possibilidade de ajuda dos pais, e como você pode ver, Renoir, desde os 13 anos, teve que ganhar a vida sozinho, não apenas para se sustentar, mas também para pagar seus estudos. 4 anos depois de pintar cortinas, em 1862, quando tinha 21 anos, ele faz a escolha mais decisiva da sua vida. Ele se matricula no ateliê de arte de Charles Gleyre, o mesmo ateliê onde, um ano depois, outros 3 jovens artistas também ingressariam e logo revolucionariam o mundo da arte. E esse encontro será verdadeiramente decisivo para o jovem Auguste. O dinheiro economizado é suficiente para pagar. Mas logo Gleyre, ao perceber o talento do jovem, se recusa a aceitar dinheiro dele. E aqui vou me deter um pouco na personalidade de Renoir. Isso será muito importante para entendermos, mais adiante, os motivos de suas ações e as mudanças que sua obra sofreu. Renoir sempre foi uma pessoa tímida e reservada. Ele trabalhava no canto mais afastado do ateliê de Gleyre, tentando evitar contato com os outros alunos. Ele era magro, desajeitado, até mesmo ríspido, e à primeira vista não agradava a ninguém, chegando até a parecer antipático para as pessoas. Seu filho lembra que esse foi um dos maiores problemas na vida de Renoir. Ele tinha muita dificuldade para fazer contato com pessoas novas. No entanto, assim que as pessoas o conheciam melhor, invariavelmente passavam a amá-lo. E já na idade madura, em conversas com o filho, ele se chamava de flutuador, um homem que segue a correnteza. Ele aconselhava seu filho, seja um flutuador, deve-se agir na vida como um flutuador levado pela correnteza de um riacho.
E para Renoir foi muito difícil durante a Revolução Tecnológica, quando quase todo ano surgia e fazia barulho alguma descoberta que literalmente impressionava as pessoas e mudava suas vidas. Locomotivas, fotografia, novas terras, fábricas, eletricidade, tudo isso surgiu justamente naquela época. Sim, assista ao meu vídeo sobre o impressionismo para saber como o progresso tecnológico tornou o próprio impressionismo possível. Vou deixar o link na descrição. Renoir estudou no ateliê de Gleyret por cerca de um ano, quando mais 3 jovens artistas se juntaram como alunos, Claude, Alfred e Frédéric. O magro e nervoso Renoir trabalhava distraidamente em seu canto e ficou impressionado com os modos aristocráticos e a virtuosidade das obras de um dos novatos. Eles eram verdadeiros opostos e logo se tornariam melhores amigos. Era ninguém menos que o jovem Claude Manet, que com sua energia incansável literalmente explodiu o ateliê de Gleyret. Os outros dois, como você provavelmente já adivinhou, eram Alfred Sisley e Frédéric Basil. Foram exatamente esses 4 que se tornariam o núcleo do impressionismo e foi esse encontro que determinaria o destino e a obra de cada um deles. E de quebra o mundo da arte também. Manet e Renoir rapidamente se aproximaram, ambos admiravam mutuamente a habilidade um do outro, embora, na opinião de Manet, Renoir carecesse de ousadia. Mas o mais importante é que ambos eram pobres como ratos de igreja. Sisley e Basil vinham de famílias aristocráticas, a pintura não era vital para eles, mas por outro lado, isso lhes permitia não ter medo de experimentar, seu orçamento não sofria com cada quadro não vendido, eles eram financeiramente independentes e podiam correr riscos. Monet e Renoir já tinham que estar sempre procurando dinheiro e cada fracasso, que muitas vezes era o resultado dos experimentos, era doloroso para eles. E eles decidem alugar uma moradia juntos. Eles alugavam um pequeno estúdio e dormiam em colchões jogados no chão. Eles compravam um saco de 50 quilos de feijão e cozinhavam 3 vezes por dia, ao mesmo tempo aquecendo o quarto e convidando amigos para comer feijão cozido, para não gastar carvão extra. Sobre a modelo nua e enregelada, a modelo era sempre compartilhada entre os dois para dividir o pagamento dela. Essa amizade provavelmente se tornará a mais importante da história da arte. Bem, talvez também o casamento e Picasso? Assista a isso no meu vídeo sobre Picasso, vou deixar o link. Isso nos dará uma oportunidade única de comparar 2 caminhos, 2 pontos de vista, 2 obsessões que por muito tempo seguiram paralelamente, mas terminaram de maneiras tão diferentes. 4 jovens artistas começam a se encontrar fora do ateliê. Todos eles, embalados pela onda de mudanças que fervilha ao redor do mundo, estão determinados a realizar algo revolucionário. O mundo da arte naquela época estava completamente engessado. A Academia de Belas Artes de Paris vigiava atentamente para que não houvesse nenhum pensamento livre. Tudo era rigorosamente de acordo com as regras da pintura acadêmica, como foi estabelecido pelos grandes mestres 300 anos atrás. Ela também controlava o Salão de Paris, a única exposição anual de artistas através da qual era possível alcançar fama e sucesso financeiro. E claro, nossos 4 protagonistas não gostavam nem um pouco de todas essas restrições. Eles se encontram todos os dias no café parisiense Closerie e discutem até a exaustão, debatem as tendências modernas e concordam que já passou da hora de dar um bom empurrão na sufocante pintura acadêmica. O líder desse grupo, é claro, é Manet. Ele é simplesmente obcecado por pintura, pela natureza, pelo ar livre. Os 4 começam a se reunir e se encontrar na floresta de Fontainebleau para pintar ao ar livre. Aqui é importante notar imediatamente a diferença entre os artistas. Renoir sempre se interessou mais por retratos e imagens de pessoas, enquanto Manet era mais atraído por representações da natureza. Seu temperamento explosivo, por si só, parecia exigir uma técnica de pintura rápida e enérgica, exatamente como se tornaria o impressionismo. Renoir, por outro lado, era mais passivo. Ele se sentia mais confortável pintando lentamente os traços do rosto do que tentando capturar a natureza em constante mudança. Ele lembra que tinha que literalmente convencer Manet a visitar o Louvre, mas mesmo lá ele ignorava todos os retratos, prestando atenção apenas às paisagens. Ao mesmo tempo, em outro ateliê muito mais prestigiado, na Academia Suzy, 2 outros futuros impressionistas, Paul Cézanne e Camille Pissarro, estavam ocupados exatamente com os mesmos problemas que Renoir e seus amigos. Basil, como alguém da alta sociedade, os conhecia e logo apresentou os 2 grupos, o que permitiu que formassem uma espécie de comunidade de jovens artistas rebeldes, e eles se autodenominaram os intransigentes. Apesar da difícil situação financeira, Renoir, ao contrário de Manet, lembra-se desse período com muito carinho. Eu nunca fui mais feliz na minha vida. Devo admitir que Manet de vez em quando conseguia arranjar um jantar.
E nós nos empanturrávamos de peru com trufas, regado a chambertin. Um pouco antes, acontece um evento importante para os artistas, embora despercebido pelo resto do mundo. O tubo de tinta de alumínio é inventado. Antes disso, as tintas precisavam ser misturadas no próprio local, caso contrário, secavam rapidamente, e por isso os artistas não podiam se afastar muito do ateliê. Os tubos com tampa permitiram transportar as tintas para qualquer lugar, por mais distante que fosse. E isso impulsionou a pintura ao ar livre, o plein air, que se tornaria uma paixão compartilhada pelos 6 futuros impressionistas, aos quais em breve se juntaria a 7ª, Berthe Morisot. Veja como Renoir relembra esse período, e já podemos ver aí o início daquela luta entre inovação e conservadorismo que mais tarde separaria Renoir dos demais irreconciliáveis. Ele lembra, é por isso que aceito as tintas em tubos, volto a ser uma boia, minha passividade é recompensada. Foi justamente a portabilidade das tintas em tubos que nos permitiu pintar ao ar livre com tanta liberdade. Sem as tintas em tubos, não teríamos Cézanne, Manet, Sisley, Pissarro, não existiria o que os jornalistas chamaram de impressionismo. Isso não me impede de odiar o sistema métrico, que colocou uma invenção da mente humana no lugar das medidas sugeridas pela natureza: polegada, pé, cúbito e linha. Enquanto isso, todos no mundo continuam se comunicando e enriquecendo uns aos outros com ideias. Foi exatamente essa irmandade que se tornou a base que lhes permitiu ousar ir contra o sistema, algo que seria absolutamente impossível de derrubar sozinho. Estou preparando um vídeo sobre cada um dos participantes desse grupo incrível. Inscreva-se para não perder e assista ao vídeo sobre Money. Vou deixar o link na descrição. Renoir desse grupo de 7 era talvez o mais tranquilo. Sua participação no grupo foi um tanto passiva, quase acidental. No entanto, as águas turbulentas do espírito rebelde e aventureiro, assim como a influência de Money, inevitavelmente arrastaram Renoir para a corrente que em breve seria chamada de impressionismo. Mais tarde, ele lembra: eu sempre me entreguei à mercê do destino. Eu nunca tive o temperamento de um lutador, e eu teria desistido em muitas situações se não fosse pelo meu velho amigo Money. Aquele que realmente tem o temperamento de um lutador. Se ele não estivesse por perto para me colocar de pé novamente... Mas é muito difícil para eles. Os amigos têm que se mudar constantemente de um lugar para outro em busca de moradia mais barata. Às vezes, eles simplesmente não pagam o aluguel e fogem. Às vezes, Basile e Sisley os ajudam com dinheiro. E muitas vezes é só a amizade que sustenta os artistas em seu esforço conjunto para se tornarem grandes. Renoir, nessa época, volta a pintar cortinas para conseguir se sustentar de alguma forma e começa a fazer retratos, se interessando cada vez mais por eles. Mas, por enquanto, ele não cobra por eles, retratando principalmente amigos e seus parentes. A partir de 1864, Renoir recebe o direito de participar do Salão de Paris. Ele pinta para o evento o quadro Esmeralda, inspirado na personagem de O Corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo. O quadro é aceito, isso é quase inacreditável. No ano seguinte, ele envia para lá a obra Retrato de William Césleia, o rico pai de seu companheiro Alfred Césleia, Renoir. Na verdade, em cada um dos 14 anos seguintes, até 1890, quando ele alcançará o sucesso, ele participará do Salão de Paris. 4 vezes ele será recusado, mas 10 quadros serão aceitos. E isso terá um papel importante em seu sucesso. Manet, como vocês talvez se lembrem do vídeo sobre ele, também participou do salão, mas por necessidade, apenas para ganhar dinheiro. Para Renoir, porém, participar do salão era algo mais natural. Retratos e pintura de salão lhe saíam melhor do que paisagens. Além disso, eles vendiam melhor. Se você se destacou como um bom retratista, vai receber encomendas. E quem precisa de quadros experimentais e incompreensíveis de um jovem artista metido à besta, rejeitado pelo salão parisiense? Ninguém. E ambos os amigos, por muitos anos ainda, terão que escolher todos os dias, pintar o que realmente gostam ou o que vende bem. O que seria mais certo? Tentar convencer um mundo teimoso e cego de que é possível pintar de outra forma ou se curvar diante dele e dar o que ele quer? E Renoir continua como um jovem retratista após o Salão de Paris, já tendo a oportunidade de vender retratos. Ele cobra apenas 20 ou 30 francos por eles e às vezes aceita pagamento em produtos. Manet, em colaboração com os outros, justamente nessa época está dominando uma nova técnica, que em breve será chamada de impressionismo. Ela consiste em representar com o mínimo de pinceladas possível aquilo que o artista vê naquele exato momento. Não pintar cada folhinha e cada brilho na água, mas sim usar algumas pinceladas técnicas e precisas. Delimitar os objetos, a luz, as sombras e transmitir o clima e até mesmo o humor. E Renoir, claro, se rende ao charme do seu amigo e se entusiasma com as ideias que ele promove no grupo dos inconciliáveis,
Eles já haviam deixado o grupo de Glir há muito tempo, mas até nisso foi diferente. Manet se rebelou contra o fato de Glir instruí-lo a bajular o modelo, embelezando-o, e saiu, convencendo os outros a fazerem o mesmo. Renoir, por sua vez, ficou por quase mais um ano, até que Glir fechou seu ateliê por motivos de saúde. Renoir, ao contrário de Manet, lamentou muito isso, e logo veremos que Renoir acabou aprendendo a bajular o modelo. Em 1865, na casa de seu amigo, o artista Jules Lacquer, ele conheceu a jovem de 16 anos, Lisa Trell. Ela logo se tornaria a amada de Renoir e sua modelo favorita. E o que não é menos importante, para um artista com poucos recursos, ela era uma modelo gratuita. Agora, além da sua inclinação natural para a pintura de retratos, Renoir também tinha uma modelo para aperfeiçoar sua técnica. Como podem ver, ainda não há sinais de impressionismo em suas obras, mas eles estão prestes a aparecer. Todo o grupo de artistas, em diferentes composições, viaja com frequência para Fontainebleau. Eles alugam uma casinha em Marlotte para todos. Fica a 60 quilômetros de Paris. Às vezes, eles fazem todo o caminho a pé, passando a noite na pequena cidade de Essonne. Eles são simplesmente obcecados por paisagens, pela mutabilidade da luz e, claro, por discussões, debates e pelo desenvolvimento de novas técnicas. Por que Fontainebleau? Claro, porque suas paisagens são muito dramáticas. Mas o que mais interessava os artistas eram os raios de sol, a luz penetrando pelas folhas e caindo sobre a base das árvores. Eles estavam interessados em uma nova maneira de representar o espaço sob as árvores. Quando manchas de luz caem nos objetos por baixo, e nós, mesmo sem ver o sol, entendemos que ele está lá em cima em algum lugar. Mas, na realidade, as manchas de luz formam um padrão familiar aos olhos, e para organizá-las de forma natural, é preciso estudar as regularidades, que foi exatamente o que nossos rebeldes fizeram. Na verdade, eles descobriram esse efeito, essas manchas, porque a pintura clássica em paisagens não dava atenção nenhuma às manchas de luz, nem poderia dar. Todas as paisagens eram pintadas em ateliês. Renoir lembra como todos eles admiravam, cito, a elegância dos troncos dos grandes faias e a luz azulada e fluida das folhas que os cobriam como uma abóbada, como se você estivesse no fundo do mar entre os mastros de navios naufragados. Em breve, eles transfeririam essa técnica também para os esboços urbanos e cenas da vida social de Paris, e essa técnica se tornaria a marca registrada do impressionismo. Os artistas nem sempre trabalham juntos e muito frequentemente Renoir trabalha sozinho. Ele trabalha com tanta intensidade, quase imóvel, que até mesmo os servos acabam se acostumando com sua postura congelada e ousam se aproximar da estranha criatura que passa um bastão sobre o papelão. Em um desses dias, os servos fugiram assustados e Renoir percebeu que não estava sozinho. Depois de um tempo, um sujeito esfarrapado de aparência assustadora saiu dos arbustos. Cambaleando, ele se aproximou de Renoir e pediu pão, dizendo que não comia há 2 dias. Descobriu-se que era um jornalista republicano procurado pela polícia de Napoleão. Lembro que o final dos anos 60 do século XIX foi um período de crise da monarquia de Napoleão, quando, devido ao surgimento de inúmeras fábricas, a classe operária cresceu significativamente, mas as condições de vida deles eram terríveis. Isso logo levará à Revolução de Outubro de 1870, quando a monarquia na França será finalmente abolida. Enquanto isso, os gendarmes perseguem os republicanos, tentando erradicar as ideias revolucionárias pela raiz. Os convidados de Renoir se chamavam Raoul, Rego e Renoir divide com ele comida, roupas e o leva para a casa deles. Rego passará 2 semanas com os artistas e depois Cézanne entrará em contato com os amigos e eles o ajudarão a fugir para a Inglaterra. E esse encontro casual logo se tornará uma salvação incrivelmente feliz para Renoir. Nesse momento surge na vida deles Durand Ruel, o primeiro marchand da história. Eu falo muito sobre esse homem e repito mais uma vez, sem ele a arte teria sido diferente. Ele literalmente se apaixona por Manet e começa a comprar seus quadros adiantado, mesmo sem ter como vendê-los. Mas de forma perspicaz, entendendo antecipadamente que o futuro pertence a eles. A pedido de Manet, ele também compra quadros de Renoir. Apoiando 2 artistas pobres, Durand Ruel cria condições para que eles possam experimentar. Renoir e Manet são quase inseparáveis e nós estamos chegando a uma situação única. Quando 2 grandes artistas não apenas pintavam temas semelhantes, eles pintavam o mesmo tema ao mesmo tempo, estando a poucos passos um do outro. Estou falando dos famosos La Gauche-Tiki, 2 pinturas quase idênticas que Manet e Renoir pintaram em 1869. Renoir já tinha 28 anos.
Nessa época, é publicada uma monografia sobre o círculo cromático e a influência das cores umas sobre as outras. E os amigos descobrem mais um princípio do impressionismo, os reflexos. Esse princípio diz que a cor de um objeto nunca é pura. Ela sempre é influenciada pelo reflexo das cores dos objetos ao redor, e até mesmo a cor da própria iluminação muda sua paleta. Eu falo sobre isso em detalhes no vídeo sobre Monet e o impressionismo. Assistam lá, não vou repetir aqui. Nessa época, os artistas já não moram juntos, mas vivem próximos, em um lugar chamado Bougival, perto de Paris, e com muita frequência vão ao Sena para pintar ao ar livre juntos. E agora nós podemos comparar como, já naquela época, a técnica e a visão dos dois artistas sobre o mesmo tema eram diferentes. Vai ser muito interessante. No quadro está retratado um lugar muito popular, um restaurante flutuante e uma ilhota no Sena. O nome sapoaria, no entanto, não vinha de sapos de verdade. Era assim que, naquela época, chamavam as garotas de programa, que gostavam muito desse lugar. Claro, não por acaso, esse também era um dos motivos pelos quais os cavalheiros gostavam desse lugar. Veja, aqui podemos ver claramente que os artistas estavam próximos um do outro, a técnica deles é muito parecida. Ambos usam a nova maneira impressionista de retratar figuras e água, quando cada brilho não é desenhado meticulosamente, mas indicado com 1 ou 2 toques de pincel colocados precisamente em seu lugar. Mas Manet dedica a atenção principal à representação da água. Ele não se interessa pela floresta ao fundo, ele a indica com uma única mancha verde clara. Ele não se interessa pelas figuras das pessoas, ele apenas as esboça. Já entendemos que ali há pessoas, mas a água... Preste atenção, aqui cada brilho está detalhado. Olhe para as cores no reflexo, não há nada em excesso, apenas o verde claro do reflexo da floresta, o azul do reflexo do céu, o branco dos brilhos e o marrom das sombras. E só. E nós vemos a água, vemos as ondulações rítmicas e o reflexo da ilhota, dos barcos e das pessoas, indicados praticamente por traços simples. E vamos olhar para a versão de Renoir. Veja, ele desenha a floresta com muito mais detalhes e dá atenção especial às pessoas. Ele se interessa mais pelas figuras das pessoas do que por todo o resto na pintura. E comparando com Manet, elas ficam muito mais interessantes para ele. Mas a água não sai tão bem para ele quanto para Manet. Renoir aqui complica tudo demais. O detalhamento da floresta, ao fundo, o obriga a misturar diferentes tons de verde também no reflexo da água. Isso borra a superfície, tornando-a opaca e sem definição. Renoir não submete a água ao ritmo das ondas. Para ele, parece que ela se move em diferentes direções ao mesmo tempo. E tudo isso dificulta perceber a água de forma tão realista quanto conseguiram os traços econômicos e concisos de Monet. Renoir, na verdade, sacrifica o realismo da representação da água em prol da riqueza de detalhes da floresta e das figuras humanas. E já aqui vemos surgir a diferença entre os dois artistas, amigos da mesma idade e que frequentaram a mesma escola. Eu não me canso de repetir. Para entender a obra de um artista, é preciso conhecer o próprio artista, o que o move, quais motivos o inspiram e quais tragédias ele viveu em sua vida. As pinturas de qualquer artista, e especialmente de um impressionista, são uma projeção não só de sua habilidade, mas também de seus sentimentos, sua visão e do que ele quer mostrar para nós. E a comparação de dois La Grenouillère idênticos ilustra perfeitamente que não existem dois artistas iguais. Cada um deles, ao olhar para a mesma coisa, vê algo diferente. Isso só pode ser visto em um museu, então não deixe de ir e observar de perto as pinturas dos impressionistas para se impressionar com a precisão e virtuosidade dos gênios. Mas que Renoir não pinta paisagens com muita frequência, essa não é sua principal paixão. Mas há outro aspecto. Por mais amigáveis que sejam as relações entre os artistas, eles sempre permanecem rivais. E jogar no campo com Manet, brilhante, técnico e muitas vezes inquestionável, significa perder de antemão. É uma competição amigável. Os artistas, por mais modestos que sejam, sempre têm um objetivo na vida: se tornarem famosos. Estar sempre à sombra de seu amigo genial é uma provação para quem acredita em seu talento e destino. E Renoir começa, pouco a pouco, a se afastar da pintura de paisagens e a se concentrar em temas com pessoas. Paisagens em sua futura obra serão muito raras, mas na pintura de retratos ele se tornará famoso e, em alguns anos, até receberá a Ordem da Legião de Honra, o que deixará Manet extremamente chateado. No entanto, seus exercícios com Manet e os intransigentes não passam em vão, e muitos nuances da abordagem impressionista migrarão para seus retratos, o que tornará seu estilo único. Depois do Lago dos Sapos, ele quase não pinta mais paisagens, mas encontra na pintura de retratos o seu desafio.
E se Manet trabalha no aumento da pincelada, Renoir vai na direção oposta. Seu traço se torna mais delicado, leve como uma pluma. Ele aplica a tinta em camadas finas, ao contrário das pinceladas grossas e decididas de Manet. Renoir começa a perceber que a técnica impressionista é mais adequada para paisagens, mas para retratos é preciso algo diferente, mais precisa. Se ele quer pintar retratos por encomenda, eles precisam se parecer com o original. Naquela época, ninguém estava disposto a comprar retratos em que nem mesmo os parentes próximos reconhecessem o modelo. O público espera semelhança e quanto mais, melhor. Mais ou menos nessa mesma época, surge pela primeira vez outra característica marcante de quase todos os seus retratos posteriores, pela qual ele ainda é muito criticado até hoje. Olhos pretos como contas, os modelos em quase todos os seus retratos têm esses olhos. É um achado muito feliz que dá profundidade ao olhar do modelo. E nós, lembrando do homem flutuante e dos ensinamentos do primeiro mestre, entendemos que é assim. Renoir lisonjeia seus modelos, ele praticamente inventou seu próprio filtro. E modelos satisfeitos vão encomendar novamente e contar sobre ele para outros. Ao mesmo tempo, Renoir começa a perceber que a máxima do impressionismo de não usar a cor preta nas pinturas não serve para seus retratos. Renoir nunca foi o mais revolucionário dos revolucionários da arte. Ele só queria pintar retratos e ganhar a vida com isso. E acontece que esse tipo de pintura é o mais procurado pela nobreza. Além disso, o caminho para o sucesso é muito claro e já foi trilhado por outros artistas há muito tempo. Fazer um nome para si mesmo, expondo em salões, tornar-se popular e então os clientes virão por conta própria. Por isso, Renoir é muito mais persistente do que todos os outros impressionistas. Todos os anos se inscreve no salão e todas as vezes recebe aprovação. Ele já começa a ser reconhecido, mas começa a Guerra Franco-Prussiana e Renoir precisa interromper. Ele entra para o regimento de cavalaria, assim como Basile, que infelizmente é morto no final da guerra. Vou falar sobre Basile em breve. Inscreva-se. Renoir passa por toda a guerra ileso e volta para Paris, de onde naquela época todos os seus amigos artistas já tinham fugido. E em 1870, após a derrota na guerra, ocorre na França aquela famosa Revolução de Setembro. Se antes os gendarmes perseguiam os revolucionários, agora os republicanos que tomaram o poder procuram espiões da monarquia por toda parte. Em um belo dia, Renoir estava com seu cavalete na margem do Sena e uma patrulha da República passou por ele. Ao ver a paisagem impressionista incomum, o patrulheiro decidiu que Renoir não podia ser um verdadeiro artista. E suspeitou que ele fosse um espião, preparando um plano da margem para o desembarque do inimigo, e Renoir foi levado sem conversa para a prefeitura, o 6º distrito de Paris, onde uma guarnição estava sempre de plantão para fuzilar espiões. Renoir já estava sendo levado para o fuzilamento quando viu justamente aquele fugitivo da floresta que ele e seus amigos haviam salvado. Só que desta vez ele já era importante, estava vestido com um uniforme e cercado por subordinados. O artista o chamou e Raul Rego correu até Renoir, o abraçou e ordenou que o soltassem imediatamente. Ele convidou o artista para a varanda e ordenou que tocassem a Marselhesa em sua homenagem. O liberou, fornecendo-lhe um passe especial que permitia a Renoir circular livremente por Paris. É assim, amigos, nunca se sabe como a bondade pode voltar para você e retribuir o favor, às vezes até para toda a humanidade. Vocês entendem que tempos chegaram? A revolução tecnológica coincidiu com a revolução social, criando a tempestade perfeita. Em poucos anos, toda a vida familiar dos parisienses mudou radicalmente e apenas uma esfera da vida social permanecia conservada e agarrada ao passado, a pintura. E então, temos artistas de espírito rebelde retornando a Paris. Será que eles não pensaram em dar um bom chute na Academia de Belas Artes de Paris? Será que eles poderiam deixar de tentar fazer uma revolução também em seu próprio campo? Eram tempos difíceis. Após a derrota na guerra, a França entrou em crise econômica. As pessoas pararam de comprar quadros e até mesmo Durand Ruel não podia mais ajudar os artistas. Renoir não deixava de tentar se inscrever no Salão de Paris, mas depois de 1869 ele recebia uma recusa atrás da outra. E embora Renoir, graças aos seus retratos e a uma abordagem mais conservadora da pintura, fosse um pouco mais bem-sucedido que seus colegas, o dinheiro ainda faltava desesperadamente. Por isso, no início dos anos 70, após várias recusas do salão, Renoir volta a se juntar ao grupo dos irreconciliáveis. Na verdade, ele tinha um patrono, o rico mecenas Charpentier, com quem se conheceu em 1869, mas Renoir não queria divulgar essa amizade, temendo ser acusado de venalidade.
E todos eles tiveram uma ideia ousada: organizar sua própria exposição, criando uma nova comunidade de artistas, a qual deram o nome impactante de Associação Cooperativa Anônima de Artistas Pintores, Escultores e Gravadores. Em francês, isso soa ainda mais assustador. Essa exposição histórica, agora conhecida como a primeira exposição dos impressionistas, acontece em 1874 e, segundo a intenção dos participantes, deveria envergonhar a arte acadêmica e competir com o Salão de Paris. Renoir, que já tinha completado 33 anos. Ele envia 6 de suas pinturas para essa exposição, entre elas as famosas A Dançarina e o Camarote. É justamente a partir dessa exposição e de sua crítica fortemente negativa que se costuma contar o surgimento do movimento impressionista. A exposição faz enorme sucesso, mas a maioria vai até lá apenas para satisfazer a curiosidade e rir dos novatos. O crítico Leroy escreve um ensaio irônico que se torna extremamente popular, no qual chama os artistas de impressionistas, pelo nome da pintura de Monet, Impressão, Nascer do Sol, cujo título, aliás, foi sugerido ao Monet justamente pelo Renoir. Assim ficou grudado neles esse nome zombeteiro, que logo se tornou respeitoso, impressionistas, conhecido hoje como impressionismo, por causa do quadro de Monet, cujo nome foi inventado por Renoir. Mas por mais que os artistas tentassem se mostrar confiantes, na verdade aquilo foi um fracasso. Conseguiram vender apenas alguns quadros por 300 francos e o Impressão por 800, que foi comprado pelo patrono de Monet. E os Irreconciliáveis, no ano seguinte, em 75, decidem organizar um leilão de suas pinturas por sugestão de Durand-Ruel. O público fez um escândalo, alguém chamou Bertha Morisot de prostituta e Pissarro deu um tapa na cara do sujeito. Começou uma briga e foi preciso chamar a polícia. No entanto, nenhuma pintura foi vendida. Vou citar um trecho de um artigo crítico que acompanhou o leilão, para que vocês entendam exatamente como os impressionistas eram vistos. Naquela época, o Ulysse-le-Pelletier não teve sorte. Depois do incêndio na ópera, uma nova calamidade caiu sobre esse bairro. Na galeria Durand-Ruel foi aberta uma exposição sobre a qual dizem que lá supostamente há pintura. Um transeunte desavisado, atraído pelas bandeiras que enfeitam a fachada, entra e se depara com uma cena assustadora. 5 ou 6 loucos, entre eles uma mulher, um grupo lamentável de pessoas perturbadas pelo orgulho, se reuniram ali para expor suas criações. Há pessoas que caem na gargalhada diante de tal cena, já o meu coração se aperta ao vê-la. Esses chamados artistas se autodenominam irreconciliáveis. Pegam uma tela, tintas e pincéis, jogam algumas pinceladas de qualquer jeito e assinam o nome. Assim, no asilo para doentes mentais em Ville-Évrard, aqueles que perderam a razão recolhem pedrinhas na estrada e imaginam ter encontrado diamantes. É uma cena assustadora do orgulho humano transformado em loucura. Ontem, na rua Lepelette, um infeliz foi detido por morder os transeuntes depois de sair de uma exposição. É com isso que nossos implacáveis tinham que lidar. Se Manet era o centro das críticas e essa reação só o estimulava, ele acreditava que todos os gênios não eram reconhecidos. E até seria preocupante se fosse o contrário. Já Renoir quase não era criticado, e isso o deixava muito chateado. Suas obras eram as mais tímidas e confortáveis, e os críticos simplesmente o ignoravam. Ele dizia: "Não me reconheciam, é muito preocupante quando não querem te conhecer." Depois da exposição e das críticas devastadoras, as já modestas vendas de retratos de Renoir caíram completamente. Ninguém queria encomendar um quadro de alguém ridicularizado, incompreendido, um excluído. Charpentier já havia pendurado Renoir em todas as paredes, e Durand-Ruel ainda não tinha se recuperado da crise financeira que atingiu a França após a derrota na guerra. No geral, a primeira exposição dos impressionistas trouxe mais prejuízos do que benefícios para Renoir. Enquanto isso, ali perto, os artistas reconhecidos pelo salão estavam cheios de encomendas e dinheiro, construíam casas caras, tinham alunos e abriam suas próprias escolas. É uma escolha difícil, concorda? E Renoir começa a pender para a pintura feita no ateliê, e não ao ar livre. Ele escreve: "No final das contas, a pintura é feita para ser vista em um ambiente fechado, com janelas que muitas vezes criam uma iluminação falsa. Por isso, ao trabalho ao ar livre, deve-se acrescentar um pouco de trabalho no ateliê. É preciso se desvencilhar da embriaguez da luz verdadeira e verificar cuidadosamente suas impressões sob a iluminação suave do cômodo. Depois, sair novamente ao ar livre para absorver o sol. Assim, alternando entre um e outro, você começa a alcançar alguma coisa." E logo Renoir, já bastante sofrido por causa do seu espírito rebelde, pinta uma das suas últimas obras impressionistas que retrata uma cena ao ar livre, o famoso Baile no Moulin de la Galette.
Quadros desse tipo se tornaram muito populares depois do escandaloso almoço na relva de Edouard Manet. Claude Monet já havia explorado esse tema em 1865 e Renoir retorna a ele em 1876 e será muito interessante para nós estudá-lo. O quadro foi exibido na terceira exposição dos impressionistas em 1877. Ele é considerado a principal obra de Renoir nos anos 70. Como de costume, vou chamar sua atenção para o mais importante. Em cada quadro, o artista se propõe um desafio, resolve um problema interessante. E nesta tela, para Renoir, era importante realizar o mais difícil, naturalmente, posicionar as manchas de luz que atravessam a folhagem. Como você deve se lembrar, segundo os exercícios inflexíveis de Fontainebleau, era exatamente isso que mais fascinava os impressionistas nesses temas. Os amigos posaram para ele para o quadro. No primeiro plano, vemos 3 pessoas, 2 mulheres de olhos escuros e um homem sentado de costas. Acredita-se que Renoir fez um bom trabalho, mas olhe para as costas do homem. Nelas, vemos 5 manchas quase idênticas em forma, perfeitamente redondas, dispostas quase em padrão de tabuleiro de xadrez. Mas isso não acontece na natureza, concorda? Para esse efeito, o homem teria que estar sentado debaixo de um escorredor. Ele tem exatamente as mesmas manchas na cabeça. A mulher com o vestido listrado, que era extremamente na moda na época, saiu melhor. Ela é o centro da composição, enquanto sua amiga está vestida com uma mancha escura. No centro da pintura está o casal dançando, e aqui Renoir precisava transmitir a perspectiva. E as manchas de luz deveriam diminuir, mas isso não acontece. Essa parte da pintura também é criticada pelo chão, dizendo que parece que o casal está dançando em uma nuvem. E embora a pintura transmita o clima da cena de forma impressionista, o principal desafio técnico de Renoir aqui não foi bem sucedido. O mesmo vemos em sua pintura seguinte. O balanço, o desenho das manchas de luz no chão é muito rítmico e ordenado, como se a cena acontecesse sob uma grade, e as sombras no chão são grandes e muito uniformes, e criam mais a sensação de uma superfície ondulada do que de um jogo de luz atravessando a folhagem. Essa pintura será uma das últimas de Renoir a retratar esse efeito, e logo o artista começa a se afastar do estilo impressionista. Ele não volta mais a tentar retratar os reflexos do sol. Ele às vezes pinta paisagens e naturezas mortas, mas em geral concentra-se em retratos. Ao mesmo tempo, sua pincelada nesse período se torna bem pequena, os retratos ficam quase esfumaçados e os contornos das figuras parecem indefinidos. E são essas as primeiras pinturas em que se manifesta o futuro estilo único de Renoir, cores suaves, pequenas pinceladas leves, como penas e silhuetas indefinidas. É como se víssemos um claro não às pinceladas grandes e contrastantes dos impressionistas. A partir do final dos anos 70, Renoir não participa mais das exposições impressionistas, concentrando-se totalmente no salão para conquistar seu nome. Mas ele não esquece o legado impressionista, e sim o repensa, como se comprimisse e diminuísse o pincel, alcançando assim um efeito único de suavidade. Suas heroínas parecem estar cercadas por uma aura de luz, e isso, junto com os olhos de contas, obviamente agrada mais ao público do que as paisagens expansivas de Manet. No mesmo ano de 1977, ele pinta o retrato de Jeanne Samary, com quem conheceu na casa de Charpentier e por quem era simplesmente apaixonado, considerando-a a atriz mais encantadora de Paris. E é difícil discordar dele, concorda? O retrato está agora no Museu Pushkin, vá conferir se tiver oportunidade. Jeanne Samary era atriz do teatro de comédia, e Renoir pintou 4 retratos dela, mas este, exposto na terceira exposição dos impressionistas, na minha opinião, é realmente impressionante e é o mais impressionista da obra de Renoir. Veja que aqui as pinceladas são bastante largas e soltas, e as cores são claras, bem ao estilo impressionista, mas mesmo assim, o que mais nos atrai são os olhos. As pérolas nas quais ele acrescentou um pouco de azul. O retrato foi duramente criticado pelos colegas de Renoir por ser vulgar, superficial e excessivamente açucarado. Degas até zombava do estilo do amigo, chamando-o de fofinho. Mas nós já podemos ver que muitos retratos de Renoir poderiam ser chamados de açucarados. A doçura vende, e o próprio Renoir gosta disso. E ele já estava cansado do impressionismo. Acho que isso caracteriza muito bem o estado de espírito de Renoir. Nessa época, aconteceu uma cena engraçada no teatro. Eles estavam na tribuna junto com Émile Zola. E ele começou uma conversa sobre pintura. Renoir, que já estava cansado de discussões teóricas sobre pintura naquela época. Virou-se para Hortense Schneider, que estava sentada ao lado e também mal conseguia conter os bocejos. Tudo isso, é claro, é muito bonito, disse ele para ela. Mas vamos nos ocupar de coisas mais sérias. Como está o seu busto? Está firme? Que pergunta é essa? Riu em resposta à prima-dona e abriu o corpete, permitindo que ele comprovasse a firmeza de seus encantos.
E Merzolha ficou vermelho e saiu correndo do camarote. Nesse momento, a França sai da crise e Durand Ruel aparece novamente no horizonte. Ele volta a comprar quadros de Monet e Renoir, mantendo os artistas à tona. O primeiro sucesso chega para Renoir quando, em 1879, Charpentier, seu patrono, com quem ele mantinha uma relação calorosa, organiza para ele uma exposição individual às suas próprias custas. Nesse mesmo ano, seu quadro Retrato de Madame Charpentier com os filhos é exibido com grande sucesso no salão. É difícil chamar essa obra de impressionista, e isso funciona a seu favor. Renoir, ao contrário de seu amigo categórico Manet, tenta encontrar um equilíbrio sutil entre as ideias do impressionismo e a pintura clássica, sem ousar abandonar completamente as ideias inovadoras, mas também sem se deixar levar demais por elas para não diminuir a vendagem de seus retratos. O início dos anos 80 marca o começo do sucesso financeiro de Renoir Manet. Para isso, serão necessários mais 10 anos de paciência e zombarias, mas o sucesso dele será tão impressionante que ofuscará todos os outros artistas contemporâneos, e uma desavença surgirá entre os amigos. Mas sobre isso falaremos mais tarde. Renoir dizia, você segue o fluxo. Aqueles que querem nadar contra ele são loucos ou orgulhosos, ou pior ainda, destruidores. De vez em quando, você faz um movimento com o leme para a direita ou para a esquerda, mas sempre seguindo a direção da correnteza. Isso foi a eterna reputação de Renoir. E o que vocês escolheriam, amigos? Um sucesso estrondoso aos 50 ou um sucesso moderado, mas já aos 40? Escrevam nos comentários, vai ser muito interessante discutir isso. Desde o início dos anos 80, Renoir praticamente se afasta do impressionismo, e vou mostrar para vocês uma pintura que ele fez em 1881 e que encerra o período impressionista de Renoir com cenas ao ar livre. Essa pintura é o Café da Manhã dos Remadores, e agora vamos comparar essa obra com o Baile no Moulin de la Galette e ver como o estilo de Renoir evoluiu em 5 anos. Vai ser interessante organizar o próprio evento retratado na pintura. Renoir conta com a ajuda de seu amigo, ex-embaixador na Tailândia. Renoir já não está desesperado, mas ainda é pobre. Ele tem apenas 3 ternos e algumas camisas e se alimenta em lanchonetes de laticínios. São lugares simpáticos, onde as donas das lojas de laticínios oferecem aos clientes um lanche com o que acabaram de preparar ali mesmo. Foi exatamente em um lugar assim que Renoir conheceu a simpática costureira Aline Charrigot, sua futura esposa e pessoa mais próxima, a quem ele considerava o ideal de beleza. Aline Charrigot se tornaria a modelo favorita de Renoir, e é ela quem vemos acariciando o cachorrinho, em primeiro plano de O Almoço dos Remadores. Veja, esta é uma cena muito parecida no jardim, mas aqui Renoir não brinca mais com manchas de luz, elas simplesmente não existem. Ele coloca todos os personagens sob o toldo, livrando-se da necessidade de reproduzir o jogo de luz. O que mais interessava aos impressionistas já não interessa mais a ele. A pincelada se tornou mais confiante e definida. Parece que alguém limpou o vidro, trazendo nitidez à cena. Renoir aqui presta muito mais atenção aos detalhes, eu diria até que ele se concentra neles. Veja, aqui e ali há uma mesa com bebidas. Mas se no baile o artista os retrata quase de forma esquemática, aqui ele desenha cada detalhe, como se fosse uma natureza morta separada. Os rostos e as figuras das pessoas são detalhados, independentemente do plano em que estejam. Mesmo os personagens mais distantes não perdem detalhes, ao contrário do baile, onde os personagens ao fundo são apenas manchas. Mas o mais importante é que aqui não há tentativa de minimizar a quantidade de pinceladas ou de torná-las maiores. Pelo contrário, o Café da Manhã dos Gribtsov já é quase um clássico acadêmico e só os arbustos ao fundo timidamente nos lembram do impressionismo. O período totalmente impressionista de Renoir termina após sua primeira viagem ao exterior. Após o sucesso no salão e uma exposição bastante bem sucedida organizada por Durand Ruel, a situação financeira de Renoir melhora. Ele finalmente vende algumas pinturas por um bom dinheiro. E o que faz uma pessoa quando recebe seu primeiro dinheiro livre? Vai viajar e Renoir parte para a Argélia. E lá ele descobre a cor branca, com a qual estavam pintados os minaretes e as cabanas. E o mais importante, o que mais o conquistou, foi a ausência de progresso técnico que, na opinião dele, destruía a beleza da inocência. Depois ele vai para a Itália, onde conhece pessoalmente as obras-primas do Renascimento italiano. E em Nápoles acontece uma descoberta artística que, segundo ele, justificou toda a viagem. Era a pintura de Pompeia, exposta no Museu de Nápoles. Ele lembra, os italianos não têm nenhum mérito por terem criado a grande pintura, bastou a eles olhar ao redor. As ruas italianas estão repletas de divindades pagãs e personagens bíblicos. Qualquer mulher aqui que amamenta uma criança é uma Madonna de Rafael.
Ele se encanta com a simplicidade da paleta dos pintores italianos, a sobriedade das cores, muito próxima da vida real. Ele fica impressionado ao perceber que eles nem pensavam em teorias ou revoluções na arte, apenas pintavam o que viam ao seu redor. Com tinta simples e técnicas simples, sem excessiva complexidade ou teorias sobre luz, criavam obras-primas. Nessa viagem, Renoir sente como se recebesse apoio para um desejo que já vinha amadurecendo dentro dele há muito tempo, mas que ele não ousava expressar. Ele estava cansado da arte complicada, das teorias e da competição sem esperança com Manet e os outros intransigentes. Ele se sentia como uma boia presa em um redemoinho formado por duas correntes opostas, das quais era impossível escapar. E a Itália lhe estende um bastão ao qual ele pode se agarrar para sair desse hospício chamado impressionismo que bate inutilmente nas portas fechadas dos corações do público. E o Renoir, já quase aos 40 anos, agarra-se a esse bastão. A Itália lhe dá forças para dizer não. Ao retornar a Paris, Renoir muda completamente o estilo de suas pinturas e começa o período que o próprio Renoir, mais tarde, chamaria de ácido, e os historiadores de arte o chamam de período ingresco, em homenagem ao inspirador de Renoir, o pintor acadêmico francês Jean Ingres. O exemplo mais famoso desse período de Renoir são as grandes banhistas. E isso, como você pode ver, é meio que um Frankenstein, onde o fundo é impressionista, mas o primeiro plano com as mulheres é um típico classicismo acadêmico. O enredo, o estilo e as poses das mulheres copiam os antigos mestres. Aqui, Renoir abandona completamente a pincelada visível e separada, retornando a transições tonais suaves, destinadas principalmente a transmitir os corpos, copiando-os de forma mais fiel possível ao objeto. Exatamente o estilo que os impressionistas consideravam ultrapassado e entediante e que não exigia nenhuma imaginação. E, admito, para mim também parece um pouco entediante e até meio insossa, como o próprio Renoir diria mais tarde. Já vimos milhares dessas e pintadas com muito mais habilidade. E essa espécie de traição não passa despercebida por Manet e pelos mais intransigentes, e a relação entre os amigos começa a esfriar. Eu faço paralelos com a vida de Manet de propósito para vocês, porque ele foi a pessoa que mais influenciou Renoir. E é incrivelmente interessante observar a diferença no desenvolvimento deles. Monet e Renoir ainda são muito amigos e frequentemente fazem viagens juntos para pintar ao ar livre. Mas em 1883, Monet decide pela primeira vez ir para o sul da França, para Badiguier, sem Renoir, em segredo dele. Ele avisa Durand-Ruel: "Gostaria de pedir que você não conte a ninguém sobre essa viagem, porque quero fazê-la sozinho. Por mais que eu goste de viajar com Renoir como turista, eu me sentiria desconfortável viajando com ele se estivesse trabalhando. Pelas minhas próprias impressões, sempre trabalhei melhor sozinho. Como Renoir sabe que estou prestes a sair, ele provavelmente vai querer ir comigo, o que seria uma catástrofe para nós dois. Tenho certeza de que você vai concordar." Como você pode ver, Manet ainda vê Renoir como um amigo com quem pode sair para se divertir como turista, mas já não o considera mais um parceiro adequado para trabalhar junto. E provavelmente não poderia ser de outra forma. Os temperamentos desses dois artistas eram muito diferentes. Eles tinham forças muito distintas e suas visões e desejos também eram muito diferentes. O homem flutuador e o homem tempestade. Não, Renoir não abandona completamente o estilo impressionista. Ele ainda pinta retratos, mas ganha dinheiro e se torna famoso com quadros muito menos revolucionários. E, entendendo que a cópia cega do que se vê já é uma ideia do passado, Renoir, como que se justificando, gostava de contar uma anedota sobre Apelles, o pintor ateniense, ressaltando que até mesmo na cópia há espaço para a genialidade. Conte. Em um dos concursos na Acrópole, um artista rival de Apelles apresentou uma pintura que deveria superar todas as outras obras, inclusive as de Apelles. Na pintura estava representada uma uva. Ela era tão perfeitamente feita que os pássaros voavam até a pintura. Tentando bicar os cachos, Apelles piscou de forma significativa. "Bem, então vocês verão o que vai acontecer quando eu mostrar minha pintura para vocês." E apresentou sua obra-prima. Ele disse que a pintura estava escondida atrás daquela cortina. Os membros do júri tentaram puxar a cortina, mas em vão, porque a própria cortina era a pintura do grande mestre. O novo estilo de pintura de Renoir, muito mais familiar e compreensível, agrada tanto ao público quanto aos críticos, aos clientes de retratos e aos acadêmicos. Ainda faltam 8 anos para o primeiro verdadeiro sucesso dos impressionistas, e durante todos esses anos, Renoir se torna cada vez mais bem-sucedido, seguindo um caminho paralelo.
Suas pinturas são compradas não apenas por Durand Ruel, que ao todo irá adquirir 1.500 obras de Renoir, mas Renoir também expõe constantemente e com sucesso no salão. Em 1885, nasce seu primeiro filho, Pierre, e eles começam a se sentir apertados em seu ateliê-apartamento. Até então, Renoir trabalhava diretamente em casa, mas o recém-nascido, que chora o tempo todo, atrapalha o trabalho do artista, e sua esposa o convence a encontrar uma moradia separada do ateliê. Felizmente, o dinheiro agora já permite isso. E, pela primeira vez na vida, Renoir se muda para um apartamento de 4 quartos e pode separar seu trabalho da vida familiar. Ele já tem 44 anos. No mesmo ano de 1885, Durand Ruel organiza mais uma exposição dos impressionistas em Paris, sem desistir. E a exposição fracassa estrondosamente mais uma vez. E esse novo fracasso afeta de forma devastadora tanto os impressionistas quanto Renoir e Durand Ruel, que praticamente foi à falência. Logo, Renoir começa a participar de exposições conjuntas com a Sociedade dos 20 em Bruxelas. E em 1887, quando a Rainha Vitória comemorava seu jubileu de ouro, a pedido do confidente da rainha, Philippe Richebourg, ele doou algumas pinturas para o catálogo Pinturas dos Impressionistas Franceses como forma de agradecimento. Nem todo mundo é convidado a doar um quadro para a rainha. O status de Renoir aumentava e, em 1890, aos 49 anos, ele finalmente se casou com Aline Charego. Agora ele é um homem de família totalmente respeitável. E nesse mesmo ano, Renoir participará pela última vez do Salão de Paris, porque em apenas um ano ele se tornará famoso. Ele não precisará mais agradar ao público ou se exibir diante da academia. Em 1890, 16 anos após a primeira exposição dos impressionistas e 20 anos após o início dos experimentos, finalmente acontece o evento que todos os impressionistas tanto esperavam e que mais uma vez mudará o rumo da pintura de Renoir. Durand Ruel, desesperado para conquistar o reconhecimento das instituições e críticos europeus, organiza uma exposição dos impressionistas nos Estados Unidos e ela é um sucesso estrondoso. Para os ricos nos Estados Unidos, tudo o que vem da velha Europa é visto como um selo de qualidade, como uma marca de luxo. E as pinturas dos impressionistas são compradas com muito entusiasmo. Os jornais americanos escrevem sobre elas, a exposição se torna uma sensação. Durand Ruel volta para a Europa com o dinheiro que salvou tanto a ele quanto aos impressionistas. Mas o mais importante é que ele traz informações sobre as somas impressionantes pagas pelos compradores americanos pelas pinturas dos impressionistas. O nome irônico de impressionismo se transforma em uma marca cara. Os próprios impressionistas se tornam artistas da moda, e entre eles, quem recebe mais fama é Monet. Sua teimosia, perseverança e fidelidade às ideias do impressionismo são recompensadas em dobro. Em poucos anos, Monet se torna um mestre, e o impressionismo finalmente conquista reconhecimento. Renoir também recebe reconhecimento. Sua exposição em 1892 é um grande sucesso. 111 quadros de Renoir são exibidos ao público. A reação dela muda completamente. Os reflexos de luz na pele nua já não parecem mais manchas de cadáver e as pinceladas largas já não parecem borrões. E acontece o evento mais importante. Uma de suas pinturas é finalmente adquirida por uma instituição oficial, o Museu de Luxemburgo, em Paris, destinado a coleções de artistas vivos. Renoir recebe por ela nada menos que 4.000 francos, o que equivale a cerca de $100.000 em dinheiro atual. Outras pinturas também são compradas com facilidade. Após a exposição, Renoir finalmente se torna financeiramente estável. Finalmente ele está livre, finalmente não precisa mais adivinhar as tendências, pode simplesmente fazer o que gosta. E ele mais uma vez rejeita o classicismo e retorna ao seu estilo suave e levemente impressionista de pintura. No entanto, as relações entre os artistas pioram ainda mais, porque as pinturas de Manet são vendidas por preços mais altos do que as de Renoir. Isso parece injusto para Renoir, e ele sofre muito com essa injustiça. Seus quadros valem 3 ou 4 mil, enquanto os de Manet são vendidos por 15 mil, e isso, claro, aumenta ainda mais o distanciamento entre eles. Do lado de Manet, porque Renoir é um traidor. Do lado de Renoir, porque Manet é mais bem-sucedido. Desde o início da década de 1890, começa a fase mais madura da pintura de Renoir, cujo primeiro estágio é o chamado período Madrepérola. A principal obra desse período é justamente A Jovem ao Piano, aquela mesma que foi adquirida pelo Museu de Luxemburgo. E permanecendo fiel ao seu estilo único de pinceladas, que suaviza os contornos dos objetos e cria uma espécie de névoa. Em suas pinturas, Renoir muda a paleta. Ela se torna mais contida, quase monocromática, e
Isso cria um efeito de madrepérola, ressaltando o relevo e o brilho da superfície dos corpos das modelos. Em quase todas as pinturas você pode ver o mesmo rosto. Essa é a esposa de Renoir. E em 1894, dois eventos muito importantes acontecem. Renoir sofre seu primeiro ataque de reumatismo. Foi tão repentino e grave que, como resultado, o rosto do artista ficou temporariamente torto e todos os amigos ficaram muito assustados. Esse foi o primeiro sinal de um problema iminente que, felizmente, dessa vez passou sem maiores consequências. Nesse mesmo ano morre o melhor amigo de Renoir, Gustave Caillebotte. Sim, há muitos anos, o melhor amigo de Renoir não era Manet, mas sim o filho de um banqueiro que também era pintor. Caillebotte, vindo de uma família rica, nunca tentou competir em habilidade com Renoir. Ele sempre deixava para ele o primeiro lugar. Ao mesmo tempo, comprando suas pinturas com muito prazer, ele comprava não só as de Renoir, mas também as de Monet e de outros impressionistas. Junto com Durand Ruel, salvando os impressionistas da morte por fome, Caillebotte reuniu a coleção mais impressionante de pinturas impressionistas. Mas o mais interessante é como ele a destinou. Apesar de os impressionistas terem começado a ser aceitos por instituições oficiais e as mais prestigiadas, museus, galerias e críticos se recusavam a reconhecer ao novo, bem, já não tão novo movimento, o direito de existir. Na esperança de quebrar essa barreira, Caillebotte, vindo de uma família rica e conhecida, escreve um testamento no qual doa todas as suas pinturas ao Louvre, na esperança de que o Louvre não ousasse recusar. E isso colocaria fim ao ostracismo ao qual os impressionistas estavam submetidos. Esse era o seu pequeno sonho, e ele nomeia Renoir como seu testamenteiro. Renoir vai até o Louvre para resolver as questões, mas não foi tão simples assim. O representante do Louvre não ficou nada feliz com esse presente. E por que seu amigo resolveu nos dar um elefante branco? Disse ele para Renoir. Coloque-se no nosso lugar. Se aceitarmos, o Instituto vai cair em cima de nós. Se recusarmos, todos que simpatizam com o movimento vão nos atacar. Entenda-me, Monsieur Renoir, não sou contra a pintura moderna, acredito no progresso, sou socialista, isso diz tudo. E 2/3 das pinturas da coleção de Caillebotte foram rejeitadas. As obras de Cézanne, em especial, indignaram o diretor do Louvre. Não me diga, reclamava ele, que Cézanne é um artista, ele tem dinheiro, o pai dele é banqueiro e ele pinta só para passar o tempo. Não vou me surpreender se descobrir que ele pinta com o único objetivo de rir da nossa cara. Entre as obras aprovadas estavam quadros de Degas, Manet, Renoir e Sisley. As demais obras foram devolvidas à esposa de Caillebotte. Após a morte dela, elas passaram para os filhos, que se apressaram em se livrar delas. Os quadros foram rapidamente comprados por colecionadores dos Estados Unidos. E foi assim que a França rejeitada, a maior coleção de impressionistas, acabou ficando na América. A parte aprovada da coleção também não foi para o Louvre, mas foi enviada para o mesmo museu de Luxemburgo. No entanto, embora a coleção inteira não tenha sido aceita, ainda assim foi um grande sucesso. O movimento astuto deu certo. Pela primeira vez, uma quantidade tão grande de pinturas impressionistas foi aceita, mesmo que em um museu secundário, mas ainda assim um verdadeiro museu estatal. O Louvre rejeitou-as mais 2 vezes, até que algumas décadas depois, a diretoria simplesmente mudou de liderança. E agora essas pinturas são as joias da coleção do museu. Foi assim que Renoir se tornou o condutor do início do reconhecimento, embora praticamente forçado, da arte dos impressionistas. Ele continuou a pintar, mas em 1897 aconteceu uma tragédia. Renoir, com a família, naquela época ele já tinha mais 2 filhos, mudou-se temporariamente para Essoyes, um lugar pitoresco nos arredores de Paris, e alugaram uma casa lá. Logo depois, foi lá que eles compraram sua primeira casa, ali perto, e foi nela que Renoir passou o resto de sua vida. Jovens artistas que admiravam Renoir, incluindo Matisse, frequentemente os visitavam. Todos eles compraram bicicletas, as quais amarravam seus materiais de pintura e pedalavam pelos arredores em busca de temas para suas obras. Em um belo dia, Renoir saiu de bicicleta em busca de um novo tema, mas acabou se desequilibrando. Ele caiu sobre as pedras e quebrou o braço direito. O médico local colocou um gesso e Renoir teve que aprender a trabalhar com a mão esquerda. As tintas eram misturadas por sua esposa, que também limpava as partes mal feitas da pintura com um pano embebido em terebintina. Depois de voltar a Paris, em uma festa de Natal na casa de Edouard Manet, ele sentiu dor, e o médico, ao examiná-lo, infelizmente disse que ele tinha artrite. A artrite não pode ser curada nem mesmo hoje, mas naquela época isso soava como uma sentença. Um artista, para quem a pintura é toda a sua vida, poderia perder a capacidade de pintar. Renoir levou a ameaça a sério e todos os dias, antes de começar a trabalhar, passou a fazer malabarismo com 3 bolas por 10 minutos. Ele não conseguia fazer muito bem, mas ria e dizia que era assim mesmo. Se fosse fácil, não teria sentido. Mas depois de 1 ano, ele teve uma crise muito forte e praticamente perdeu o movimento do braço direito.
A dor era tanta que Renoir não conseguia nem tocar nela. Nessa época, o artista pintava muito e vendia tudo imediatamente. A impossibilidade de sustentar a família o assustava terrivelmente. E a partir desse momento, a vida de Renoir se transforma em uma luta contra uma doença terrível que aos poucos vai consumindo seu corpo. Em 1900, quando Renoir já tinha 59 anos, aconteceu a Exposição Universal em Paris. Para ela, a França envia obras de Monet, Pissarro, Cézanne e Renoir. Renoir envia sua pintura Moças ao Piano. Após a exposição, o governo francês decidiu premiar Renoir com a Ordem da Legião de Honra, a mais alta condecoração da França. Renoir, é claro, recebeu a premiação, mas acabou ficando em uma situação muito constrangedora. Porque, ao concordar em aceitá-la, ele meio que fazia as pazes com seus inimigos. Reconhecia a arte oficial, o salão, o Departamento de Belas Artes, o Instituto. Ao recusar, ele faria aquilo que mais odiava no mundo, um gesto teatral. E ele também temia a reação de Manet, que odiava de todo o coração todas essas convenções e, após décadas de sofrimento e rejeição, desprezava o Paris artístico oficial. Ao aceitar a ordem, Renoir escreveu para Manet: "Querido amigo, eu me deixei ser condecorado. Acredite, estou te contando isso não para dizer se estou certo ou errado, mas para que esse pedaço de fita não fique entre a nossa velha amizade." E alguns dias depois, ele acrescentou mais algumas palavras. "Agora estou completamente convencido de que te escrevi uma carta meio tola. No fundo, que diferença faz se eu tenho uma medalha ou não?" Como você pode ver, mesmo nessa idade respeitável, Renoir ainda fica acanhado diante de seu velho amigo. Infelizmente, a doença progride e, em 1902, ocorre um novo ataque causado por um resfriado antigo que faz com que o rosto de Renoir perca a mobilidade. As pessoas que o viam nesse período, pela primeira vez, se assustavam com a máscara quase imóvel de seu rosto, mas Renoir continuava a pintar. E a partir do ano seguinte, 1903, começa o último período da vida de Renoir, o período vermelho, chamado assim devido à predominância da cor vermelha em suas pinturas. Os sofrimentos físicos e emocionais diários que a doença lhe causa tingem suas pinturas com cores inquietantes. Mais ou menos na mesma época, Manet começa a desenvolver catarata e suas pinturas ficam amareladas. Mas ambos os grandes artistas enfrentam a doença com coragem e não se rendem a ela. Renoir não desiste, ele pinta muito e sua casa se torna um local frequente de encontro para pessoas de todos os tipos. Ele trabalha exclusivamente com Duranruel, em agradecimento pela ajuda que recebeu quando era pobre. E já começou uma verdadeira caça pelas pinturas de Renoir. Por isso, de vez em quando, sua casa é visitada por vigaristas tentando arrancar dele um quadro. Um se apresentou como pai adotivo da filha ilegítima de Sisley. Outro disse ser o prefeito da região de Fontainebleau, onde os jovens impressionistas começaram sua trajetória, e pediu um quadro para eternizar a memória deles, garantindo que Monet já havia doado 2. Um lojista que vendia falsificações trouxe uma para Renoir, dizendo que a comprou de Duranruel, mas que supostamente Renoir esqueceu de assiná-la. Naturalmente, a falsificação foi imediatamente desmascarada. E outro simplesmente roubou Renoir. Ele e a família saíram de férias e deixaram as chaves com o vizinho. Quando voltaram, estavam faltando 50 quadros. Houve um grande escândalo. O ladrão se jogou aos pés do artista e beijou suas mãos, e ele perdoou e não o denunciou. Mas a doença não recuava. Em 1912, Renoir começou a ter dificuldades para andar e passou a usar uma cadeira de rodas. Ele desenvolveu deformidades progressivas nas mãos e anquilose no ombro direito, o que exigiu que ele adaptasse sua técnica de pintura. Nos estágios avançados da artrite, ele pintava amarrando o pincel aos dedos paralisados. Suas mãos estavam terrivelmente desfiguradas. O reumatismo deformou as articulações a tal ponto que o polegar ficou dobrado em direção à palma da mão e os outros dedos em direção ao dorso da mão. Mas ele pintava todos os dias. Em 1917, o quadro de Renoir, Guarda-Chuvas, foi exposto na Galeria Nacional de Londres. Foi a primeira vez que uma de suas obras entrou para um museu de alto nível. Mas ainda não no Louvre, em 1919. Paul Léon, diretor do Departamento de Belas Artes, convidou Renoir para visitar o Louvre, aberto somente para ele. Você consegue imaginar que honra? No Louvre, de onde começou sua jornada pela vida? Os amigos o carregaram em uma cadeira por todas as salas para que ele pudesse novamente apreciar os antigos mestres. Alguns meses depois, Renoir morreu de pneumonia aos 78 anos, tendo vivido uma vida incrivelmente intensa e morrendo praticamente com o pincel nas mãos deformadas. Após a morte de Renoir, seus filhos ofereceram suas grandes banhistas ao Louvre como presente, mas o teimoso museu recusou novamente, considerando as cores muito berrantes.
Então, o diretor do Museu da Filadélfia, nos Estados Unidos, entrou em contato com os filhos e ofereceu-se para comprar a pintura. Ao saber disso, e lembrando-se da recente perda de uma coleção inestimável de pinturas impressionistas, o departamento do Louvre rapidamente mudou de ideia e finalmente aceitou o presente. Assim, já após sua morte, com a ajuda de uma chantagem, Renoir finalmente entrou no principal museu de sua amada França, ao lado dos antigos mestres que o inspiraram a seguir esse caminho. Sim, Renoir não foi o mais fervoroso dos impressionistas. Ao retornar ao classicismo, ele permaneceu lá por longos 10 anos e quando voltou, seus companheiros mais radicais já tinham avançado muito. Mas as pessoas são diferentes, nem todos têm a capacidade de lutar por décadas, como Manet, para alcançar seus objetivos. E como você pode ver, Renoir teve muitos períodos duvidosos, especialmente o último, que também é chamado de período da linguiça. No entanto, seu período impressionista é, sem dúvida, talentoso. As pinturas desse período fazem você querer sorrir, e seu legado, suas conquistas e a forma como ele lutou contra a doença me impressionam. Mostrei para você muitas pinturas que você não vai encontrar nos álbuns de melhores obras do Renoir, para que você pudesse ver todos os lados desse artista. E espero que, com a minha ajuda, você tenha conseguido formar uma imagem completa dele. Talvez aquelas pessoas que exigem tirar Renoir dos museus tenham motivos frágeis para isso, e Renoir seja superestimado simplesmente porque ele foi um impressionista. Mas algo me diz que essas pessoas, em suas próprias vidas, não alcançaram nenhuma fração do sucesso de Renoir. Então, em que eles são diferentes daqueles bárbaros que jogam sopa nas pinturas de Van Gogh? É assim, amigos, que foi a verdadeira história do homem flutuador. Por favor, inscreva-se no meu canal. Ainda temos pela frente os outros 5 impressionistas, além de Van Gogh, Matisse, Dalí, Klimt, você, Schiele. E eu garanto a vocês, vocês vão aprender muita coisa interessante e nova. Tchau a todos.